TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde vai se iniciar em instantes uma reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem como finalidade analisar, discutir e verificar o cumprimento da lei de número 10.580, essa lei de 2001, que foi criada com o intuito de garantir a preservação da área de proteção ambiental, a APA de Campinas. A vereadora Débora Palermo é quem preside esta comissão, ela se encontra aqui no plenário e vai dar início aos debates. Boa tarde a todos que nos assistem, aos presentes. Quero deixar anotado a presença da Sueli Verino Anguita, do bairro Gargantilha, região de APA, da Sônia Regina Pérez da Silva, do Monte Belo, bairro Monte Belo, também, região de APA, de Campinas. E conosco hoje, representando o CONGEAPA, a conselheira Tereza Penteado, que vai estar falando sobre a legislação, sobre o que nós podemos fazer para melhorar, né, a questão da proteção ambiental, os problemas que o CONGEAPA tem encontrado, se existem problemas, se não. Acho que vamos falar um pouco da represa também, né, Tereza? Da represa que está sendo construída na nossa região de APA. Lembrando que a APA, a Área de Preservação Ambiental, ela é de extrema importância, né, para o município de Campinas e toda a região. Eu costumo dizer que é o pulmão, é o nosso pulmão, né? Então, a preservação das nascentes, dos indivíduos arbóreos e da fauna, da flora, é muito importante para garantir qualidade de vida, preservação de espécie e respeito, né? Respeito ao meio ambiente e aos pares, né? Aqueles que convivem com a gente, né? Então, eu vou abrir já para a Tereza, ela vai fazer uma apresentação e depois a gente também faz algumas perguntas, algum questionamento. E se precisar mandar alguma pergunta para que depois a Tereza responda ou essa comissão responda, pode mandar no e-mail do gabinete, que é debora.palermo@campinas.leg.gov.br. Tereza, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença e fique à vontade. Alô? Pronto, agora foi. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando o CONGEAPA como conselheira e como secretária. A Cláudia não pôde vir, nem o André. Então, eu acho que primeiro eu vou ler uma manifestação que a Cláudia pediu, tá? Pode ser, Débora? Sim. Depois eu faço a apresentação. A Cláudia Esmeriz é a presidente e o André Blanco é o vice-presidente. E eu, Tereza Penteado, sou a secretária, tá? A gente faz parte da diretoria do CONGEAPA. E a Cláudia enviou esse documento. Nossa gestão 2021-22 tem como título APA de Campinas, Sustentabilidade, Prosperidade, Proteção Ambiental e Participação Popular. Somos tripartite, com representantes dos órgãos públicos, Prefeitura e Sanasa, entidades técnicas, associações de moradores, universidades e organizações não governamentais e ambientais. Somos a favor e defendemos a governança compartilhada e adaptativa da APA de Campinas, que se fundamenta na integração social significativa, estratégias diversificadas de aprendizagem, pluralismo, com reflexão crítica, a disseminação e aprendizado para os níveis sociais locais e o fomento e a destinação de recursos para a efetivação das ações propostas. Temos, nestes 2 anos de gestão, que está começando agora a nossa, né? Começou esse ano, um desafio imenso, principalmente em fazer cumprir o plano de manejo e suas leis complementares, assim como criar um senso crítico com os moradores da APA de Campinas e seus visitantes, de forma a conscientizar e estimular ações de proteção e preservação socioambiental
para que as futuras gerações possam usufruir deste 1/3 do município de Campinas, de forma sustentável, com gestão economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. O Conselho Gestor da APA de Campinas foi criado na mesma Lei Municipal 10.850, de 2001, que institui a Unidade de Conservação APA de Campinas. Lembramos aqui, entre outras atribuições do Conselho, de acordo com o Decreto Municipal 14.102, de 2002, acompanhar a implementação do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Campinas, deliberar sobre propostas de alteração da legislação urbanística incidente no território da APA. Manifestar-se e deliberar sobre todas as questões ambientais que envolvam a proteção e conservação da APA. Esse foi o artigo que o prefeito municipal desconsiderou e alterou a lei da APA para beneficiar a obra da barragem de Pedreira. Depois eu posso explicar melhor isso, tá? Fomentar a fiscalização integrada de forma a proteger os atributos da APA, solicitar informações e pareceres dos órgãos públicos cujas atuações interfiram direta ou indiretamente na APA. Demandas da APA de Campinas. Os órgãos da Prefeitura cumprem o plano de manejo e suas leis complementares. Temos inúmeros protocolos há mais de 4 anos sem resposta e sem soluções às denúncias apresentadas, o que causa o não cumprimento das leis, falta de fiscalização e uma total desordem nas implantações ilegais de loteamentos na área rural da APA. Parece que a Prefeitura Municipal de Campinas desconsidera e vira de costas para mais de 80% da área da APA de Campinas, composta por área rural. Depois da Lei de Uso e Ocupação das Áreas Urbanas e Rurais da APA, a Prefeitura não reconhece as leis feitas por ela mesma. Todas as nossas demandas importantes vêm do descumprimento das funções do poder público. Falta fiscalização, falta planejamento e ações no dia a dia da unidade de conservação, que sem a ação e denúncias desse Conselho, essa unidade de conservação estaria largada, às traças, já que os especuladores imobiliários, estes sim, estão à vontade para agir sem nenhum medo, pois no futuro tudo se regulariza na Prefeitura. É o que eles dizem, uma vergonha. Depois eu posso falar mais sobre algum desses itens também, se vocês quiserem. Sim. Pode começar a apresentação. Vamos começar a apresentação? Então, vamos lá. Eu vou falar, pessoal, para quem não conhece, esse empreendimento, na realidade, ele era a Santa Helene antigamente. Tem já o Santa Helene implantado. Quando a gente vai para Souzas, é na frente da Sanasa, na altura da Sanasa, Clube Cultura, por ali, do outro lado da pista, tá? E eles falavam que esse daí seria a parte 2, mas, enfim, esse daí virou o Santiene. E ele tem um problema, ele tem inúmeros problemas, na realidade. A gente já entrou com um inquérito no Ministério Público, mas essa parte que eu vou apresentar é uma parte que não vai poder ficar assim. E aí vocês vão ver que, no final, a gente fala que essa área vai ter que ser devolvida para Campinas, porque ela é rural. Tá? Então, vamos lá. Ele foi aprovado pelo Decreto Municipal 2531, de 2019. Residenciais e comerciais para fins urbanos. Tá? É o que eles falam, né? Depois a gente vai ver que não é isso. O cadastramento da gleba com emissão das diretrizes urbanísticas ocorreu em 28/6/2016. O cadastramento se formalizou com a incorporação de glebas localizadas totalmente em área rural para área urbana. A Prefeitura de Campinas admitiu que as glebas rurais passassem a ter uso urbano, incorporação com base no artigo 2º da Lei Municipal 8161, de 94. Eu vou falar só um pouquinho dessa lei, que eu já contei até para a Débora. A gente começou a pesquisar sobre essa lei, porque ela mudou inúmeros locais de Campinas, da área urbana, fizeram essa incorporação da área rural para a área urbana. O que fala esse artigo 2?
Não vale mais. Nesse último plano diretor, ele caiu, ainda bem. Mas era assim, se você tivesse 70% da área no perímetro urbano e 30% no perímetro rural, esse perímetro rural poderia, não é que teria que ser, poderia ser encampado. Na realidade, segundo o Mário Orlando, lá atrás, acho que ele foi secretário em 2014, tem isso no Diário Oficial, tem um documento enorme que ele fez justamente sobre as confusões, são 14 protocolos que ele pegou para fazer esse documento. Essa lei, ela serviu num momento de transição do perímetro. Então, para não ficar nada, enfim, desigual, tal. E a prefeitura usou isso por anos e anos. A gente começou a pesquisar isso daí, acho que no ano passado ou esse ano, e pedimos a documentação na Câmara. Ela é inconstitucional. Ela foi aprovada como PLO, que é uma lei ordinária. E ela sendo perímetro, tratando de perímetro, ela teria que ser, de urbanismo, ela teria que ter sido lei complementar. Então, assim, é seríssimo o que aconteceu. Ela é irregular, a gente já mandou uma documentação para a Procuradoria, e o procurador concordou, só que não dá para ele fazer mais nada, porque a lei já não vale mais. Mas a gente já sabe que ela é irregular, inconstitucional. E aí, o que aconteceu? A gente pediu aqui na Câmara a documentação. Não está aqui. A documentação foi em ela é de 94. Foi em 94 para a Prefeitura, para veto ou sanção, e não voltou mais. E tudo bem, entendeu? Aqui tudo bem, na Prefeitura tudo bem, enfim, ninguém sabe. Beleza. Aí fomos pedir para a Prefeitura. Qual foi a resposta? Faz parte dos inúmeros documentos que sumiram. Eu até estou vendo agora com o advogado, nós vamos atrás disso, porque é crime o poder público sumir com alguma documentação, tá certo? Então, isso ainda vai ter alguma continuação, essa história. Então, essa é a Lei 8161, tá? O inquérito tem esse inquérito civil, que a gente pediu, portaria 18 de 2020, peça de informação 8967 de 2019, apura as irregularidades relacionadas ao presente loteamento. Pode passar, por favor? Alguns problemas. Acho que passou, pulou. O empreendimento localizado em área de grande importância ambiental. O loteamento localizado na APA de Campinas, sobre o qual não se discute a importância ambiental na Prefeitura, né? Só no CONJAPA que a gente discute. A parte rural para a qual está admitindo uso urbano está localizada na ZIDRE, ou seja, zona hídrica. É na beira do rio Atibaia, logo depois da captação da Sanasa. É a zona ZIDRE, Zona de Conservação Hídrica dos Rios Atibaia e Jaguari, subdividida em duas zonas caracterizadas por localizarem-se a montante do ponto de captação existente no rio Atibaia e do ponto previsto no rio Jaguari, para as quais o município pretende garantir a conservação dos recursos hídricos de forma a proteger o abastecimento público de água potável, a saber, quer dizer, o município escreve que ele pretende garantir, só que ele usa uma área rural fingindo que é urbana. Entendeu? É bem lógico, né? Você fala uma coisa e faz outra. É a nossa briga com eles, mas beleza. ZIDRE, Zona de Conservação Hídrica do Rio Atibaia, refere-se a toda a porção da bacia de contribuição do Rio Atibaia a montante do ponto de captação de água da Sanasa. Aí vem a lei. Pode passar, por favor. Incorporação de parcela rural por meio de lei inconstitucional. É aquilo que eu falei, e o cadastramento da gleba se deu a partir da aplicação desse artigo que eu falei. E o artigo está ali, ó, na hipótese do imóvel não abrangido em sua totalidade pela linha perimétrica prevista no artigo 1º, poderá o mesmo ser incluído na zona urbana, desde que 70% de sua área esteja nela contido. O plano de manejo, por sua vez, veda expressamente a aplicação desse artigo na APA. Vamos lembrar que o plano de manejo ele foi aprovado antes do decreto desse loteamento, tá? Proibida a expansão do perímetro urbano na APA de Campinas, definido pela Lei 8161 de 94, é aquela que eu citei inconstitucional,
de 16 de dezembro de 94, que dispõe sobre o perímetro urbano do município de Campinas e dos seus distritos e dá outras providências. Também fica proibido na APA de Campinas a aplicação do artigo 2º da referida lei, que postula que... Bom, daí eles repetem de novo. Vamos lá. Isso está no plano de manejo, no tomo 4, zoneamento, página 59. Diversos pareceres técnicos da Prefeitura demonstram que a aplicação do artigo 2º dessa lei não deveria ocorrer. Temos a manifestação da CEPLAN, temos o parecer da DEPLAN, pode passar, por favor? E a aplicação da Lei 8161 de 94, no caso, e, por consequência, o decreto municipal, que foi a aprovação dessa gleba, o decreto municipal 20.531/19, que permitiu a incorporação de 30% da área rural em zona urbana. É inconstitucional e ilegal. O artigo 181 da Constituição do Estado de São Paulo reservou à lei formal o estabelecimento de zoneamento, portanto, de alteração do perímetro urbano ou uso das áreas rurais do município. Verbis. Artigo 181. Lei municipal estabelecerá, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. Cadastramento, no caso do Santiene, que permitiu o uso urbano na zona rural, se deu por mero ato administrativo, convalidado pelo decreto. Não se deu por lei formal. Daqui a pouco a gente vai mostrar um mapinha que vocês vão entender isso aí. A Lei 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, também estabelece que a alteração de perímetro deve ser por lei formal, precedida de estudos e diretrizes previamente discutidas. Pode passar, por favor. Chegamos. A ilegalidade está aí, ó. A área está em perímetro rural. Esse mapa, para quem quiser, é só entrar no site da Prefeitura, ou você escreve Zoneamento Campinas, e você vai entrar nessa página da CEPLURB. E aí você pode colocar Avenida Heitor Penteado, ou, se você tiver esse código cartográfico, você vai chegar nesse lugar. Ali, ó, onde está aquela flecha vermelha, à direita, para baixo, é a zona rural. É exatamente essa parte que a gente quer que seja devolvida para a cidade, porque é essa zona especial hídrica. Tá? A gente já está bem mal de água, né? Então, a gente fica abusando, vamos morrer igual peixe, fora d'água. E à esquerda é a área que está dentro da área urbana, com 1000 questionamentos, a gente acha, mas tudo bem. Agora, a área do perímetro rural, essa não vai poder continuar assim, dessa maneira. Porque o que aconteceu? O prefeito pegou essa área inteirinha, essa marcação escura em volta, e fez esse decreto validando essa gleba todinha como zona urbana, e ela chama gleba 104. Tá? Então, a gente vê que não vale o que foi feito. Pode passar, por favor. Então, olha lá, na lei da APA, ela já vedava expressamente o uso urbano do solo rural. Artigo 53. Na área rural da APA, não serão permitidos parcelamentos do solo para fins urbanos. E o que acontece aí nesse lugar? Se você fosse fazer alguma coisa nessa área, sendo rural, os terrenos teriam que ter 20 mil metros, no mínimo. E, pelo que consta, eles estão com 1000 metros. A gente tem toda a documentação que está nos pontos de venda, enfim, nas imobiliárias, para quem quiser. Aliás, quem quiser, a gente tem toda essa documentação e pode disponibilizar a hora que pedirem. E essa vedação continua na Lei Complementar 295 de 2020. Ela cita que a lei da APA
norma específica já impedia que a Lei 8161 de 94 fosse aplicada quando a questão envolvesse a zona rural da APA de Campinas. Clara ilegalidade na aplicação desse artigo. Pode passar, por favor. Então, da impossibilidade de aplicação do artigo 2º dessa lei, a regra possibilitava, não obrigava a inclusão de áreas rurais em área urbana. Diante das condições ambientais e dos inúmeros pareceres técnicos, era dever da administração não conceder essa incorporação, o uso urbano na área rural. Pode passar, por favor. Existe essa certidão que foi cancelada, anulada, teve a nulidade pedida pelo Mário Orlando, na época, que é essa documentação que está no Diário Oficial, aonde a aprovação do loteamento na Prefeitura de Campinas e na CETESB, Graproab, foram instruídos com certidão declarada nula. Ela certificava que a área do empreendimento estava localizada em área urbana, o que não é verdade. A Coordenadoria de Parcelamento do Solo acatou o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos e declarou a certidão nula. Se não me engano, ela tem o número 2/2012. Pode passar, por favor. O CONGEAPA, apesar que eu tenho até o parecer aqui, depois, se quiserem que leia, o secretário Rogério, na reunião anterior, comentou que o CONGEAPA... não, aqui é CONDEPAC, depois eu falo do CONGEAPA, beleza. O CONDEPAC deu parecer contrário, por causa da envoltória da mata da Fazenda Santana. Na sua reunião, eles indeferiram, conforme parecer contrário. Só que depois, em despacho, a coordenadora setorial do Patrimônio Cultural lançou manifestação contrária à decisão do órgão, indicando que o CONDEPAC não teria nada a se opor. Isso aí o promotor que reparou bem nisso. Está uma página atrás da outra. Aqui pode, aqui não pode, e aqui pode. Só que aqui é o colegiado e aqui não é. Está tudo no inquérito isso. Vamos ver. Pode passar, por favor. Então, as considerações finais, esse é o local. E já está sendo feito agora, está vendo isso? E ali embaixo é o rio. Empreendimento sendo amplamente oferecido aos compradores, o que demonstra ainda mais o risco caso nenhuma ação seja adotada. Tem esses vídeos, para quem quiser, e a área rural que o município permitiu ter uso urbano por meio de uma lei e decreto inconstitucionais tem extrema importância para o município. Por isso, a sociedade requer que esta área retorne ao seu estado de uso rural, para que possa atender aos serviços ambientais necessários. Então, essa é a apresentação. Obrigada. A gente ia falar do CONGEAPA. Pode continuar? Sim. Que na reunião passada, o secretário falou que o CONGEAPA tinha aprovado esse empreendimento. Se não me engano, esse parecer foi de 2011. Eu não consegui achar para trazer, mas eu acho que 2011. Vamos lá, vamos voltar ao CONGEAPA de 2011. Eu acho que a gente estava entrando lá. Era assim, o Alair Godoy, que era secretário do Planejamento, o Paulo Sérgio era secretário do Licenciamento, e o Alair tinha uma firma, ARG, Alair Roberto Godoy, ARG, de estudo de viário. Legal, né? Ele era secretário do Planejamento, fazia estudo e passava o estudo, enfim. Eu tenho tudo isso, tá? Não estou acusando ninguém, não. Matéria de jornal da época, nós temos um arquivo com tudo que eu falo. Eu não falo nada que eu falei, eu acho. Não, está aqui. E aí, na mesma época, o secretário de Licenciamento, o Paulo... Como é que é o nome dele que eu falei agora? Paulo Sérgio, obrigada. Às vezes dá um branco, né? O Paulo Sérgio tinha, aliás, tem até hoje, a Arbórea. E o sócio dele na Arbórea tem uma outra que eu não me lembro o nome agora. Então, usava uma ou outra. Legal também, né? Você faz os estudos, você mesmo aprova, você mesmo faz o estudo, beleza, tudo em casa. A Giselda
Persson, que também era do Congeapa, ela trabalhava também com eles, com o Paulo Sérgio. Era sócia do Paulo Sérgio. E o que acontecia no Congeapa naquela época? Ou era o Alair presidente e a Giselda vice, ou o contrário. Foi nessa época que se deu o ok para esse empreendimento. Então, eu não sei qual foi o nível de informação, eu não estava lá, não sei qual era o nível de informação que foi dado ao Conselho, ou até onde o Conselho opinava. Então, mas era esse o quadro que a gente tinha. Inclusive, a Giselda fez o estudo com a Comurb, o estudo da Avenida Mackenzie, estando no Congeapa como presidente, entendeu? Então, assim, tem milhares de coisas ali que não, a meu ver, não estavam corretas. Então, foi nesse quadro que eles aprovaram. E aí é uma aprovação até muito sem noção, porque assim fala que o Congeapa aprovou essa mudança pela Lei 8161. Quem é o Congeapa? Se não passou nem por aqui, como é que o Congeapa vai aprovar alguma coisa, entendeu? Aí arranjaram um parecer do Hildebrando Hermann, que na época foi secretário, depois do licenciamento lá do meio ambiente, um advogado que trabalhou sempre, se não me engano, para a parte das mineradoras. E aí ele fez um parecer que virou regra, que não tem nada a ver, entendeu? O que tem um parecer de um advogado para dar uma base numa coisa que tem que ser feita por lei, que é o perímetro urbano, entendeu? Então, assim, é uma nebulosa o tempo inteiro. E, inacreditavelmente, isso finalizou num decreto aprovado. E aí, em 2013, o Congeapa reviu, estudou de novo tudo isso e deu um parecer negativo. Estou até com ele aqui. Então, esse é o histórico da parte do Congeapa. E agora, acho que eu vou falar sobre alguns tópicos que o Rogério citou. Pode ser? Sim. Eu ia passar limpo, nem deu tempo, mas tudo bem. Isso tudo está no vídeo. No minuto 1.28.12, é o vídeo da reunião do dia 3/8, que, inclusive, a gente usou o link e está no Resgate Cambuí também, no nosso YouTube. Sim. Porque lá não some, né? Aqui na Câmara eu já tive problema de sumir vídeo. Numa audiência que teve um bate-boca meio feroz e sumiram com o vídeo. Depois eles voltaram de novo, inteiro. Os dois condomínios que o secretário Rogério falou, né? Os dois condomínios sistematicamente questionados, que é esse Santiene e o Santana da Lapa. E aí ele fala que tiveram toda a aprovação, tal. Aí, no minuto 1.29, ele fala que tem sido feito uso político disso. Aliás, uma coisa que me chamou muita atenção foi ele ter citado muito a política, que não tem absolutamente nada a ver com nada. A política nesse assunto é a mesma coisa que saber a cor da meia de alguém, não, tanto faz. Não é? Se é X, Y, Z, o objetivo é um só. É a melhoria da região, a melhoria da qualidade de vida, a melhoria do meio ambiente para todos. Não é para um ou para outro. Preservação. Né? A preservação. Então, eu até anotei para comentar, porque eu achei que não tinha nada a ver. No minuto 1.2943, ele conta que foram aprovados pelo Congeapa. Então, é essa história que eu contei aqui, e propôs contrapartidas ambientais, que até ele fala que é um parque, esse parque eu não sei bem qual é, e um centro ambiental, que é uma sedezinha para o Congeapa. Também não sei se vai ser feito, porque, inclusive, eles teriam que fazer também a passagem embaixo da estrada, subterrânea embaixo da estrada. Sim. Que eu não sei se sai, porque os outros, alguém já tinha que ter feito isso antes também. Sim. E aí ele comenta que no último ato, que é a publicação do decreto, e aí o ataque ao governo de plantão. Não é um ataque. O que nós estamos falando está comprovado. A gente mostrou. Acha que a gente está errado? Prova o contrário. Porque até
aonde a gente conseguiu provar, que é o que está, inclusive, no Ministério Público, é que aquela parte... Bom, nem precisa provar nada. Está no mapa do zoneamento da cidade, tá certo? Então, não tem nada que provar. Então, não tem ataque nenhum. É uma coisa meio feroz falar isso, né? Que é um ataque. Não falou para a gente, mas é o que está acontecendo, que é esse assunto. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção, que depois até a gente vai falar com os advogados que ajudam a gente, ele falou assim, se fala muito da questão, por exemplo, do Santiene, daquela legislação que existia, que é essa 8161, e previa um sistema de 70 por 30. O que é isso? A propriedade em questão, se a propriedade em questão tivesse uma parte na área rural e a maior parte na área urbana. Nessa proporção, era possível estender a utilização de parte da área rural. E aí o importante que ele falou, isso não mudava o perímetro, isso era estabelecido como perímetro. Entendeu? E a gente está vendo que é isso. Aí, logo depois, ele fala do artigo 14, tal, outras coisas, mas daí ele fala, a lei de uso e ocupação do solo na APA, não, isso aí não, peraí, o perímetro se muda por plano diretor. Então, o que acontece aqui é exatamente isso. Mudou por essa 8161 e não mudou no último plano diretor. Então, a área continua rural. Sim. Se por acaso tiver que ser mudada, ela vai ter que ter audiência pública, vai ter que ter mudança no plano diretor, vai ter que ter... E na APA não pode mudar, porque a APA não pode expandir sua área urbana, certo? Sim. Então, eu acho que eles estão com um pepino na mão que eles vão ter que resolver, certo? Porque aquilo está irregular e vai ter que ser tomada alguma decisão. Tanto que depois eu vou até deixar para você, se você puder encaminhar para o prefeito, por favor, porque a gente pediu pela lei de acesso à informação, mas ninguém responde, porque não vai ter resposta, eu acho. É o seguinte, posso ler aqui? O decreto desse loteamento, que considerou que a gleba foi cadastrada com a base no artigo 2º da lei 8161, a gente está expondo isso, né? Tem esse decreto, e comparando com o que o Rogério sempre fala, é o decreto 2325 de 2019, que é o da Santana da Lapa, que no seu artigo 3º considera que o perímetro rural foi incorporado ao perímetro urbano pela Lei Complementar 207 de 2018. Beleza. Você olha no mapa e olha tudo, certo, errado, não sei, a gente nunca olhou isso aqui. Mas está certo, porque o perímetro está como urbano. Então, e esse aqui não está. Dentro disso, a gente solicita a ajuda da nobre vereadora para que peça ao senhor prefeito para que informe qual lei incorporou o perímetro rural ao perímetro urbano em relação ao empreendimento aprovado pelo decreto 2531 de 2019, seguindo os moldes desse do Santana da Lapa. Ou seja, que nos aponte se houve a incorporação do perímetro rural ao perímetro urbano pela Lei Complementar 207 de 2018. Se ele responder que sim, o mapa dele está errado. E se ele responder que não, o decreto dele está errado. Entendeu? Por isso que ninguém responde para a gente. Aí eu acho que uma vereadora vai conseguir. Tem mais força do que o cidadão. O cidadão fica batendo a cabeça, mas tudo bem. E aí eu queria falar também do loteamento irregular da zona do Gargantilha, que todo mundo fala que não tem coisas erradas. A gente entrou com um pedido de inquérito civil no Ministério Público, que foi acatado, foi aberto o inquérito. E assim, você vê durante o processo, eu tenho tudo isso também para quem quiser, gente. As nossas documentações são abertas, é só pedir. Você vê no processo da prefeitura, que o CONJAPA pede, o processo ficou 1 ano para sair da minha mesa e ir para a sua. Tem casa lá, tem tudo nesse lugar. E tudo irregular, entendeu? A Sônia deve saber bem, olha lá. Então...
É impressionante, né? Então, pelo menos já tem um inquérito civil e a prefeitura vai ter que responder, e se tiver errado, quem está errado vai ter que ser punido, certo? Então, vamos ver. E barragem? Quer mudar de assunto para barragem? Deixa eu tomar uma aguinha, que o assunto da barragem é comprido. Vamos lá. Barragem. A gente segue esse assunto desde 2014. A gente tem um blog que chama Individuação. Individuação é quando você deixa de ser um indivíduo para ser um coletivo. É um termo junguiano. Por isso que ele não chama Resgate Cambuí, porque ele é mais legal do que o Resgate Cambuí, o nome, né? Enfim, e para ter 2 blogs é impossível. E aí tem tudo lá, tudo. As primeiras audiências, todos os documentos, todos os problemas, todas as discussões. O que acontece com essa barragem, em resumo? A nosso ver, ela é um grande de um engodo. Apesar que tem muita gente que fica muito brava com a gente, mas tudo bem, cada um tem uma posição e cada um tem um olhar. Mas por que isso? Porque é um custo, se não me engano, de uns 500 milhões de dólares, eu acho. A gente tem tudo isso. É um dinheiro que veio do CAF, Banco Andino de Fomento, alguma coisa assim que ele chama. É um banco da Venezuela. E quem pegou esse dinheiro foi o Alckmin, usou um tanto no Tietê, lá em São Paulo, era só para o Tietê, e aí acabou pegando uma parte e trouxe para as barragens. Que, segundo o governo, ele vai resolver o problema de não sei quantos milhões de pessoas e atender 20 e tantas cidades. O que acontece com isso quando a gente fala que é um engodo? Não tem adutora. O Vicente Andreu já veio nessa casa, apresentou todos os números. A adutora daquele estudo onde ele fez a crítica, a água chegaria tão cara em Campinas que seria inviável. Teria que subir 200 metros, passar não sei por onde, andar não sei quantos quilômetros. Uma coisa, foi aqui. O Andreu foi vice-presidente, foi presidente da Agência Nacional das Águas, para quem não conhece, super entendido do assunto, um cara muito bacana, e ele expôs com os próprios dados do DAEE, que estão nos documentos. Né? Até teve gente que não gostou, está lá. Ninguém falou nada além do que está comprovado ali nos documentos. Enfim, então, essa adutora já foi gasto, se não me engano, não vou afirmar, mas acho que já foram 15 milhões só para os estudos, e os estudos não serviram para nada. Então, agora estão vendo outros estudos, outras coisas. Então, esse é o pé das coisas. Você constrói 2 barragens carésimas e fala que isso aí é utilidade pública, que eu não sei aonde é, porque se a água não chegar, não tem utilidade pública. Os estudos as adutoras teriam que estar sendo feitas junto com as barragens, certo? Você vai ficar com a barragem sem adutora. Então, só vai ter água quem estiver para baixo da adutora, da barragem, entendeu? Então, é uma coisa meio totalmente sem noção. E aí, dentro desse quadro todo, eles continuam insistindo que a água vai para todo mundo. Tem uma outra reunião aqui na Câmara, com a Secretaria, nós temos tudo isso. Esse, inclusive, se você entrar no YouTube, está assim, água da barragem não vai nem para Pedreira, nem para Campinas. Eu vi já. Já viu esse vídeo? Então, é um cara da prefeitura, não me lembro o nome dele agora, um funcionário, que veio aqui e falou isso. A água não vai nem para Pedreira e nem para Campinas. Aí você fala, oi? Né? Então, tá. Então, esse é o quadro aí. E fora que essa barragem de Pedreira são, acho que mais de 50 metros de altura, o paredão. Se não me engano, 36 bilhões de litros de água. Não sei se é essa medida, mas é uma monstruosidade. E a primeira vila de casa, ali perto, está a 700 metros dessa barragem. Não deu tempo nem de respirar. Não dá nem tempo de ver que se quebrou. E a 2,5 km está a cidade de Pedreira, ameaçada, né, direto. Se esse negócio tiver qualquer problema, como diz o Vicente, às vezes não é um problema de engenharia,
pode ser um problema humano, de manutenção, enfim, tem 1000 coisas que podem acontecer. Vai embora tudo. Pedreira, Jaguariúna, tudo. Então, assim, esse é um problemão, a cidade agora que está se tocando, apesar que tem muita gente que está com a gente nesse acompanhamento desde 2014, é um time grande de gente, de Campinas, de Pedreira, de Amparo, enfim. Mas tem gente que nem queria saber, nem queria ouvir, agora está começando a ficar preocupada. Então, nesse quadro, a gente entrou na Justiça Federal, tem uma ação nossa lá pedindo a liminar para parar essa barragem, que o juiz até hoje não atendeu, nem respondeu, nem nada, porque a gente quer que ele prove que existe a utilidade pública. Qual é a utilidade pública? Apresentar o projeto. Não, assim, qual é a utilidade pública alegada para você fazer um negócio desse? Até hoje, o da Ene ninguém explicou. Entendeu? Primeiro problema. Segundo problema, tem uma ação também para que seja apresentado antes também teria que ser em liminar lá atrás, se não me engano, para apresentar o plano de segurança e o plano de emergência. Aí, no meio, já faz tempo também, é mais ou menos na mesma época que a gente fez a nossa. Veio aqui também o Max Genivaldo Max, eu acho que era o nome dele, que tomava conta desse assunto da barragem, veio aqui na Câmara, e isso acho que foi em abril, foi a mesma reunião do Vicente, eu acho, e falou que o plano já estava sendo feito e que ele entregaria até agosto. Até hoje, nada. Segundo a lei, esse plano é para ser entregue só antes do primeiro enchimento. Ou seja, o que você pode colocar num plano de emergência com todos esses problemas, entendeu? Você vai correr para onde quem está ali embaixo? Então, é uma coisa completamente sem noção, ao nosso ver. Tá? Muito problemática. Vamos lá. Licenciamento disso daí. Quando isso passou pelo Consema, só existia a outorga da barragem de Pedreira. Sendo que, quando eles inventaram tudo isso, o nome do negócio todo é Empreendimento Barragens, Pedreira e Amparo. Então, é uma coisa uma coisa só. Eles teriam que ter as duas outorgas. Eles levaram para o conselho que estava tudo certo, mas eles só tinham uma outorga. Isso passou pelo Consema. Entendeu? É a mesma coisa disso aí tudo. Vai passando, vai indo, vai indo. Quando você vê, ninguém mais segura. É bem complicado. Voltar é difícil, né? E aí, o que aconteceu? Eu já estou terminando já de Amparo. Aí, barragem de Amparo. É só para dar um posicionamento para todo mundo entender o que é isso. Sim. Dentro do que eu conheço, tá? Eu não sou técnica dessa área nem nada, mas a gente é xereta, né? Sim. E aí, Amparo. Amparo teve, eu acho, se não me engano, 3 ou 4 recusas pela ANA de outorga por conta da qualidade da água, que é super podre, hiper podre. E aí, o que o DAE fez? Obrigada. Ele mesmo se autodispensou da outorga. Tá? Fizeram malabarismos 1000, inventaram esse negócio. O Ministério Público Federal e o estadual, a gente tem um inquérito também sobre isso no GAEMA. O GAEMA e o Ministério Público Federal entraram com uma ação, embargaram tudo. E aí, o que eles fizeram? Eles combinaram de fazer o tratamento de água para poder ter a outorga e conseguiram a outorga. Então, eles vão ter que fazer as estações de tratamento, tratar a água, enfim. Sim. Que eu, sinceramente, ponho muito pouca fé, porque não podia nem ter tido essa outorga. E o negócio é complicado desde que entrou no Consema, lá em 2000 e sei lá quanto, 14, sei lá, que não me lembro a data. Entendeu? Então, esse é o quadro.
E, por outro lado, a gente tem a crise hídrica, né? Pois é. Por outro lado, a gente tem a crise hídrica, o medo da falta d'água. Mas É bem complicado o assunto. é muito complicado, porque a gente fica numa situação, né, Tereza, que eu acho que o que falta hoje eu ainda estava falando com o engenheiro, né, que eu gostaria de estar nesse mandato trabalhando e projetando uma cidade para daqui 10, 20 anos. Mas nós estamos muitos anos atrasados, então a gente fica com esses problemas. Você fica pagando coisa que já está vindo Isso, errada. exatamente, porque agora se não faz uma barragem, falta água. Se faz a barragem, tem todo esse risco que a gente teme, né? Porque a gente viu em Minas, né? Não precisa falar mais nada do que aconteceram com as barragens lá, que não eram de água, mas, né, eram barragens também. Então, se tudo tivesse sido, né, lá atrás, né, essas leis de conservar mata ciliar, conservar leito de rios, área rural, área de preservação, APP, né, tudo isso hoje a gente não estaria passando por uma situação dessa, né? Exatamente, mas, por exemplo, se você pega como essa nossa zona hídrica, que Sim. está com loteamento em cima, entendeu? Como é que área que a gente cuida? Como que a gente cuida das nossas coisas? Uma área de muitas nascentes, né? Exatamente. Muitas nascentes Quantas ali. nascentes estão sendo assoreadas, estão sem ter água? Então, assim, não tem a mata, é como você falou. É uma série de problemas que seria mais barato e mais lógico você tratar por esse caminho do que fazer barragem por milhões aí de dólares, entendeu? Sim, e colocando em risco. O custo é altíssimo, o risco é altíssimo. Sim, sim. É uma judiação. Mas, e nós temos ainda a previsão de uma outra barragem, né? Da Sanasa. Da Cantareira. Não, nossa Cantareira. Esse é um outro pepino monstro que, pelas falas aí, eu acho que não vai sair, pelo menos não naquele lugar. Sim. É a Fazenda Espírito Santo, nós fomos lá um dia conhecer, uma fazenda belíssima. Sim. Super conservada, você conhece? Conheço, cresci lá. Nossa, é lindíssima. Sim. E assim, tem uma mata, ela tem tudo que precisa na APA. Como é que você vai sumir com tudo aquilo para fazer exatamente. uma barragem? Né? Então, o Condema está bem ao par. A gente fez um documento questionando a licitação, foi para o Ministério Público e, eu não sei, ali eu acho que não sai. Paralelo a isso, quando o mesmo Vicente, que ele que entende, né, veio aqui, ele falou que era mais ou menos, essa barragem é mais ou menos como uma tampinha de água dentro de um copo d'água. O copo d'água é a Cantareira e a tampinha é essa barragem. Não vai resolver coisa nenhuma. E se o Cantareira estiver sem água, ela vai estar sem água também. Eu li sobre isso. Então, assim... Não vamos chegar em lugar nenhum com isso aí, entendeu? Exatamente. Então, e destruir, o que você falou, uma área de preservação de animais e de floresta, e de tudo. Ali é o ambiental, o social, Sim. O pessoal mora lá, era o avô que trabalhava, o pai, aí agora é o neto. Sim, sim. Enfim, tem toda uma história linda ali. A fazenda está super bem conservada, as matas estão super bacanas. Sim. Bem cuidada, preservada, e aí você vai inundar tudo. E não vai resolver, porque a tampinha... É isso que eu ia dizer. Eu acho assim, com um copo d'água. Nós não podemos fechar o olho para o problema que nós temos aí da crise hídrica, né, da falta de água, que diz que esse ano vai ser pior que de 2014. Né? E eu também eu tenho falado sempre isso, e a gente não vê uma campanha, Tereza. Sim, a gente não vê pessoas com esguicho na calçada. Exatamente. Eu acho que a Sanasa, eu fiz uma moção falando isso, de campanhas, mas eles até responderam que fazem campanha, mas eu acho que agora deveria estar uma coisa muito forte, muito assim, insistente para as pessoas economizarem água, tomarem cuidado por conta do que vem pela frente aí, né? Mas a gente fica nesse dilema entre a crise hídrica e a destruição de áreas que também vão causar outros... Esse problema, segundo o Vicente, ele meio que não existe mais muito esse problema pela última outorga. Porque Campinas gasta, se não me engano, 3 e pouco ou 4, não sei qual é a conta, metros cúbicos. Sim.
barará, 4. Vou falar o número, só porque eu não lembro qual é a sequência aqui atrás. Sim. Ou é 3 e pouco, ou é 4, e a outorga é 10. Então, a gente nem alcança essa outorga. Então, enquanto tiver água no Cantareira, a gente tem água aqui. Sim. A hora que não tiver água no Cantareira, não adianta nem ter a barragem, porque a água da barragem Não vai chegar aqui. não vai chegar aqui, entendeu? Então, assim, precisa pontuar bem aonde está o problema, como resolver. Um problema muito sério é que São Paulo usa a água de todo mundo e ela contamina a água de todo mundo, em vez dela tratar dela. Sim. A Billings poderia estar sendo tratada. Sim. Não, pega a água do Pinheiros e joga na Billings, para fazer funcionar aquela usina que não gera... E quantos anos a gente fala isso, Tereza? E não gera nada de Não, energia. e Então, não mas é. você sabia que a de Americana, a CPFL de Americana, Sim. e essa usina, provavelmente, a de Americana eu tenho certeza, que também o Vicente falou, eles recebem, estando produzindo energia ou não. Será que essa de Cubatão também não tem esse mesmo problema? E aí ninguém quer mudar isso, então fica pegando água do... Entendeu? Vamos pegar o problema de frente. Para de jogar energia lá, dá outro jeito, põe energia eólica, sei lá. É isso que eu ia falar. Eu acho que energia... também nós, né, o Brasil, nós temos que começar a avançar em outras fontes de energia, Sim, claro. né? A eólica, outras fontes, porque não dá mais para contar só com água, não tem como. Não, e a água é para beber, né? É? Então, no escuro você fica, sem água você não Exatamente. fica. Né? Eu falo, sem energia você sobrevive. Sem água você não sobrevive. Não. Nem você, nem o animal, daí nada, não existe vida. Então, é uma coisa que sinceramente, me preocupa muito. Essa crise hídrica e esses projetos que a gente vê. Né? Às vezes eu começo a assistir esses documentários, essas palestras sobre essas barragens e tudo isso que a gente está falando aqui, e dá uma angústia, né? Porque parece que as coisas não são feitas com a seriedade que deveriam ser feitas, Tereza. Não são. Eu acho que teria que se fazer um estudo sério, onde é o melhor lugar. Elas são muito momentâneas, né? Eu acho que se decide e faz, e depois vai elas não são multidisciplinares. Sim. Qualquer assunto desses, principalmente o do meio ambiente, ele tem que ser discutido, além de ser com todo mundo, passa por muitas secretarias, por muitas, exatamente. Todos os entes envolvidos, mas sentar na mesma mesa. Sim. Mas não, cada um resolve fazer uma coisa, é complicado. Deus. E esse negócio da energia também, uma vez me falaram, uma coisa que eu achei muito... Ou me falaram, ou acho que eu li num livro, não me lembro. Mas, assim, de você produzir a sua energia e o excedente, não como é feito agora. O excedente você devolve, aqui no Brasil, você devolve para a rede e ele desconta da sua energia. Sim. Não, você produz. E você só pode produzir, aqui no Brasil, até o tanto que você consome. Está errado. Você deveria produzir quanto você quisesse e vender para a rede. Sim. Então, é um medidor de energia que, se não me engano, chama Smart Grid. Eu já vi foto disso daí. Ele gira para um lado, quando você está consumindo a energia, você está pagando e ele está girando de um lado. Quando a sua energia volta para a rede, ele gira do outro e você recebe por aquilo. Sim. Esse é o certo. Lógico. Então, mas e o monopólio? Entendeu? Meu Deus. Por que a CPFL recebe dinheiro na represa de Americana? Você acha que ela vai limpar algum dia aquilo lá? Nunca. E sem falar, então, Tereza... assim, envolvem outras coisas que tinha que ter uma seriedade maior para ser estudado e apresentado para a população. Porque essas coisas você fica sabendo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho... Mas você não sabe a fundo, não sabe o estudo daquilo. Enfim, eu estou dando um panorama do que eu já ouvi falar. É o que eu digo, a gente não é especialista da área, a gente é como curiosa. Né? Então, mas aí você vê que tem pontos que não batem, né? Agora, uma coisa que eu tenho reclamado muito, e nessa casa aqui não só eu fui a primeira a fazer a moção de repúdio, mas outros vereadores depois fizeram, é contra a CPFL o que ela tem feito, depois dessa privatização. E em Campinas, eu não sei, sabe, da questão das podas e deixar tudo jogado, a falta de energia na área rural, lá de Souza, Joaquim Egídio, principalmente Joaquim Egídio. Eu estou no grupo ali do pessoal da área rural, todo dia quase, Tereza.
Que horror. Sabe, fizemos já a reunião, tudo, mas eu falei, eu acho que é caso para... Mas os fios são velhíssimos. Essa semana, acho que foi há 2 dias atrás. Eu peguei até o vídeo, está lá no nosso Facebook do Resgate Cambuí, para quem quiser olhar. Santos Dumont com Coronel Quirino. Sim. Pegou fogo no fio, mas labaredas monstras. Está lá o vídeo. E aí tinha um moço lá da Vivo consertando, porque daí estourou tudo, né? Telefone, Sim. Vivo, internet. E aí eu falei, mas o que foi isso aí? Ah, foi o fio da CPFL e tal. Eu falei, mas por que acontece isso? É fio velho. Entendeu? E eles chamam aquilo de ativo e a gente paga por aquilo. Então, como é que é essa conta? Como é que é essa lei? Como é que... Quem fiscaliza? Então, e aí vai, né? Nós votamos umas sessões atrás aqui, uma lei até do presidente, do Zé Carlos, que eu achei bem interessante, gostei muito, obrigando a tirar essa emaranhada de fio. É a questão que antigamente a gente via, Tereza, que é manutenção nas redes. Sim. O meu avô trabalhou 45 anos na CPFL, na usina Salto Grande, e ele cuidava de lá. E eu lembro, eu era pequena, mas eu lembro que ele falava de manutenção nas redes, de troca de fio, manutenção. Hoje a gente vê um emaranhado. Parece que eles não tiram o fio, eles só vão colocando o outro quando estoura, eu não sei. Fica aquela coisa reserva. Horrorosa, né? Eu estava até falando com a minha filha, esses dias nós fomos pela Mackenzie, lá para Souzas, e eu falei, é uma avenida tão linda, não podia ter posto todo o cabeamento por baixo. O que deixou feio foi os postes, os fios. Imagina aquela avenida toda sem aqueles postes. Também já está na hora da gente avançar, né? Eu acho que nessa política desses postes, fio, já é uma coisa tão... E fora que eles faturam alto com os postes, né? Porque os postes são da CPFL, ela não paga solo público e... Pode ter, segundo quando eu vi na lei, podia ter até 6 pontos de aquelas coisas penduradas, né? De fiação pendurada. E eles recebem, na época que eu li, era R$ 3,90 por ponto, por concessionária, por poste. Já pensou? E aí o fio pega fogo, entendeu? E em solo público, assim, né? E em solo público. Não paga IPTU. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que a gente ainda vai levantar tudo isso. Sim, sim. O Condema já fez um documento esse mês, que na reunião passada, se não me engano, foi na reunião de agosto. E a presidente já deve ter encaminhou para o Ministério Público, e a CPFL tem várias regras, e o Condema deu prazo de 45 dias. Que bom. A partir do momento que for, claro, protocolado para eles e tal. Sim. Não sei como é que vai começar a contar essa data. E a gente está fazendo um levantamento, porque o Cambuí é o único bairro em Campinas que tem o levantamento quantitativo das árvores, todas as árvores. Sim. Desde 2007. Nós temos 3 inventários, 15 anos de inventário. Então, Cambuí não dá para discutir com a gente, entendeu? E feito pelo pessoal da Exalc, Sim. super craque, enfim. E vai levantar agora todas as árvores dessa última poda da CPFL, que foi agora, esse ano. Sim. Acabaram com as árvores. Sendo que, como diz o Zé Hamilton, que é o técnico da ONG lá, que ele é engenheiro florestal. Sim, sim. Conhece o ele? Aguirre, né? E fez o primeiro levantamento do bairro, foi mestrado dele. E aí ele fala que, eu não lembro direito o nome, mas eu acho que é a fiação, uma é compacta e a outra é encapada, que tem no Cambuí. Essas duas nem precisaria dessas podas, porque elas não ficam batendo, nem tem esses problemas todos. Podia ser uma coisa muito menor. E as árvores, quando elas estão crescendo, elas podem ser direcionadas. Sim, as a poda pode ser direcionada, então, exatamente. Ela continua uma árvore bonita. Sim. E dá para conviver. Só que o que acontece? Eu tenho filmado o motorista do caminhão dando ordem para o moço aonde que ele tinha que cortar a árvore. Entendeu? Então, assim, não vai o técnico, o DPJ, dar uma autorização em 2017, que eu tenho essa autorização, que é super aberta, assim, olha, pode fazer nesse caso, nesse caso, nesse caso, só que eles fazem em outros casos também. Então,
é um assunto que a gente está começando a entrar, esse. Sim. Tem muita coisa para pesquisar, mas tem um time muito bom, está com muitos técnicos, muita gente, advogados, e a gente vai ver, vamos chegar em algum lugar. Aí tem o Condema, tem bastante gente vendo esse assunto, porque está uma coisa bem absurda. Sabe que às vezes eu fico assim incomodada, né? Porque eu falo assim que essa preocupação que a gente tem, né? Você tem, eu tenho, quantos anos a gente, né, fala sobre todas essas coisas. Tereza, deveria ser de todos. Porque eu falo, a APA, ela não é de Souza e Joaquim Egídio, não é do Gargantilha, é do Monte Belo. A APA é da região toda. Sim. É de todos nós. Então, as pessoas, todos, eu acho assim, todos os munícipes, todos os cidadãos deveriam se preocupar com a questão da preservação. Sim. Né? E a gente, infelizmente, não vê essa conscientização também, né? Parece que não tem essa consciência de que a hora que faltar água, a hora que acabar as florestas, os animais, então, é uma judiação, né? Nossa, tanto sendo atropelados, Então, né? Por causa dessas barragens, muitos morreram atropelados. Vira e mexe, o pessoal de Pedreira noticia. Então, é terrível. Tereza, agradecer, né, você colocar esse mandato à disposição. Eu que agradeço, estamos às ordens também, com a documentação, com Sim. questionamento, com dúvida, enfim, com ajuda em alguma coisa dessas que a gente Sim. possa ajudar. Estamos... O O Congeapa também está à Sim. disposição, né, nas reuniões. A gente pede que a turma participe. Agora está quais tudo os dias direcionado. que estão sendo as reuniões do É Congeapa? sempre na última terça-feira do mês. À noite? À noite. Só que essa terça, o que teve nessa última? Teve alguma coisa que eu não me lembro, porque é tanta... Hã? Teve o curso de nivelamento que você está fazendo, né? Isso, agora vai ser dia 5, mas normalmente é toda a última terça-feira do mês. Toda a última terça-feira do mês, para as pessoas saberem. Às 6h30. Pelo canal da Secretaria do Verde, no YouTube de Campinas. Pelo canal da Secretaria do Verde. Secretaria do Verde. Agora está legal, né, com esse negócio de... A gente não precisa sair de casa, né, Sônia? Agora está mais fácil, porque... E aí dá para assistir, e a gente sempre grava também. Sim. E sempre coloca no nosso site, né? Então, também, se alguém quiser alguma coisa antiga ou... Enfim. Quais os sites? Fala para o pessoal saber. O nosso site é o YouTube do Resgate Cambuí 21, que é esse ano. O do ano passado era 20, o outro ano era... Não sei se tinha ano nos outros. Sim. É que chegou uma hora que tinha tanto vídeo que a gente começou a dividir por ano. Eu sei que o ano passado era Resgate Cambuí 20 e agora esse 21. Resgate E Cambuí tem 21. o outro que é o Ação. O outro é o Individuação. Individuação. É o blog que tem muita informação. E aí também, se alguém quiser e não achar o link, a gente passa. Sim, sim. E qualquer dúvida que as pessoas tenham, manda para o e-mail, pode mandar para o e-mail do gabinete, né, debora.palermo@campinas.leg.gov.br, a gente passa para a Tereza, para o pessoal do Congeapa. Também, o nosso é o info@resgatecambuí.org.br. Aí tem o do Congeapa também, mas aí eu não sei de cor. Sim. Aí acho que tem lá no site da prefeitura. Sim. Né? Tem a página do Congeapa lá com todas as informações, as atas, as reuniões, os documentos, as leis, enfim. Tá? Eu leio as atas no Diário Oficial. Do Condema, eu tenho lido, tenho acompanhado. Mas elas ficam publicadas também lá no... Sim, fica no site. No site da prefeitura. Está bem organizado o site. Ótimo. E a gente, essa comissão, Tereza, né, desde que eu ganhei, né, assumi esse mandato, por morar lá em Souza, ser de lá, então, a gente tem muita cobrança, né? A gente é muito questionado. Quanto aos empreendimentos novos que estão saindo ali do lado do Santiene, do Santa Helene, quanto todas essas, né, a questão do tráfego lá que está... Nossa, aquilo é um problema, né? Então, domingo, né? Precisamos de mais uma ponte, aumentar o sistema viário. Porque aliás, você descobriu como é que está aquela ponte que você pediu? Então, pelo plano diretor, ela sai atrás ali do... Como é que chama aquele condomínio lá embaixo? Atrás do Regatas, atravessando para Maria Franco Salgado, lá para a avenida.
Mas eu pedi um estudo, um levantamento, porque eu acho assim, é o que a gente estava falando. Tem que fazer, tem técnicos ir lá, ficar lá uma semana, um mês, fazer um estudo dos horários que tem mais tráfego, para que lado que é, para fazer uma ponte num lugar que realmente vá resolver o problema, resolver ou pelo menos amenizar. A nova abertura da nova ponte lá da Dom Pedro, eu acho que vai dar uma boa aliviada, né? Mas tem que fazer uma nova ponte, porque se uma hora acontece uma coisa com aquela ponte, aquela única ponte. Ninguém passa. Assim, como é que estão as condições dela também, né? Porque quando Eu ela pedi foi avaliação, viu? construída, era outra época, né? Então, eu pedi uma avaliação para a Secretaria de Serviço Público, para o pessoal, eles fizeram uma avaliação, mas eles não fizeram uma avaliação, fizeram assim, nas longarinas, por baixo, deram uma olhada, mas não fizeram uma avaliação, assim, bem detalhada, vão fazer. Mas pela primeira avaliação que os engenheiros fizeram, ela não corre nenhum risco, nem nada. Mas a gente não sabe. É porque quando foi feita, acho que passava só charrete ali em cima, né? Não sei quanto tempo ela tem, mas ela é bem antiga, né? E agora nossa, só de ônibus e caminhão ali. Muitos ônibus. E muitas vezes fica todo mundo parado em cima, sim, né? Ela não deve ter sido projetada para isso. E outro dia quebrou um caminhão em cima dela. Nossa. Você não faz ideia, parou o trânsito lá no Notre Dame. Então, são coisas em área de APA. Né? Tudo isso. Em área de APA, né? Que deveria estar sendo protegida. Né? Exatamente, porque tudo é poluição. Essa questão de muitos novos loteamentos, a demanda, e Souza e Joaquim Egídio tem essa questão do final de semana ser muito visitado pela beleza, que é o que a gente fala. Se um dia acabar toda a natureza, as árvores, acaba a graça do lugar também, né? Sim. Então, é mais um motivo para a gente preservar. É tão lindo. É muito lindo. Então, a gente tem que cuidar. Tereza, muito obrigada. Eu que agradeço pela a oportunidade presença. também de falar. Estamos às ordens para você e para quem mais precisar. E essa comissão também, a gente fez a pedido da população, moradores das APAs, né, de Monte Belo, Gargantilha, Souza, Joaquim Egídio, né, e para a gente acompanhar, discutir, né, questionar. Eu acho que é importante a gente contribuir, né, com a cidade, com tudo isso que a gente tem visto aí. Agradecer a presença da Sônia, lá do Monte Belo, da Sueli, né? Eu não sei o nome dele. Do Amauri. Amauri, de onde, Amauri? De onde? Do vereador Cecílio, acho que a Rose do vereador... Luiz Cirilo. Do Cirilo. A Rose estava aqui também, né? A Rose também estava aqui, acho que agradecer. E a comissão está à disposição de vocês para que puder ajudar. Obrigada. Muito obrigada a todos que acompanharam, que nos ouviram, e a gente coloca mais uma vez à disposição de todos para qualquer dúvida. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.
Encerrada esta reunião da comissão que avalia, que discute a APA de Campinas em um momento importante, e a vereadora Débora Palermo, que presidiu essa comissão, vai conversar aqui com a gente, presidiu essa reunião. Vereadora, como eu disse, é um momento importante, é um ano de muita seca, é um ano atípico, é um ano de desafio na preservação ambiental, de crise hídrica. Esses foram os tópicos dessa reunião. Boa tarde. Boa tarde. Sim, foram esses e outros, questão da exploração de empreendimentos imobiliários em área rural, em área de APA, e a questão da crise hídrica que preocupa, segundo especialistas vai ser pior que 2014, e a gente fica preocupado com as barragens, com o perigo das barragens, mas também com a falta da água, então, e a construção de barragens em área de APA, tudo isso foi falado e é muito importante discutir, questionar, trazer contribuições para que a gente continue trabalhando para proteger o meio ambiente também, que é a vida, é a qualidade de vida. Sem um meio ambiente protegido, bem cuidado, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida vai ficar cada dia pior, Qual que é o desafio do vereador, o papel do legislativo nesse momento e também a importância desta comissão? É conciliar as duas coisas, A gente não é contra o progresso, os empreendimentos, as pessoas precisam de casa, a cidade avança, mas também conciliar para que a legislação seja cumprida. Então, que venham os condomínios, que venham os empreendimentos em áreas de preservação ambiental, mas sempre respeitando a legislação vigente, para que a gente possa continuar tendo qualidade de vida. Já existe alguma agenda próxima para outra reunião? O CONDEMA vai estar participando da próxima, vai ser o convidado para a próxima reunião. Obrigada, vereadora, um excelente trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada. Para você que nos acompanha aí, que esteve presente com a gente, tanto pelas redes sociais quanto pelos canais da TV Câmara Campinas, não desligue, porque daqui a pouco estamos de volta aqui ao plenário. Tem mais reunião nesta sexta-feira. Até mais. TV Câmara Campinas.